Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com a tua vida e com a sua família. Estamos aqui em mais um domingo para a transmissão de mais uma mensagem do Evangelho de Cristo. Já quero, para começar, pedir aí uma ajuda, um apoio de quem nos acompanha para essa transmissão, que você possa aí compartilhar na sua linha do tempo, do teu Facebook, encaminhar essa live aí para alguns amigos, familiares, conforme o Senhor for tocando aí no seu coração, né? E também pedir para você que já conhece o nosso trabalho, ou também você que aparece aqui pela primeira vez, ao terminar essa live, vá para o nosso canal do YouTube, onde você vai ter acesso a dezenas de outros conteúdos como este, dezenas de outras transmissões como esta, né? Visto que as lives não ficam mais gravadas no Facebook a longo prazo. Então, ao final dessa live, abre o teu aplicativo aí do YouTube, Evangelista Robson Camargo. Se inscreve por lá e aí você vai ter acesso a cerca de 30 e poucas transmissões que já estão registradas lá, ok? Dito isto, vamos para o tema dessa noite. Hoje falaremos sobre um tema que parece um pouco confuso no título, mas você vai entender no decorrer da live, que é imperfeitos aperfeiçoados. O texto de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Então, 1 aos Coríntios 15, a partir do verso 50, estaremos lendo até o final, né? Do 50 ao 58. Você que tem uma Bíblia, um exemplar da Escritura Sagrada aí próximo de você, é importante estar acompanhando. Vá até o Novo Testamento, passa os 4 Evangelhos, livro de Atos, carta aos Romanos, em seguida você já vai chegar aí na primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios 15, a partir dos 50, então passemos a ler. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, como de costume, estaremos aí lendo verso a verso para estar explicando em detalhes para que todo o nosso público aí entenda, né? Não é incomum, né, que uma carta do apóstolo Paulo seja bem complexa, bem difícil, então a gente vai fazendo a aplicação de maneira de fácil entendimento para todos os públicos, né? Apenas a título de contexto, a igreja de Corinto, a qual é destinada essa carta, não somente esse trecho que estamos lendo aqui, mas toda a primeira carta aos Coríntios e também a segunda, então é um conteúdo muito grande.
A igreja de Corinto, se não a, mas uma das principais igrejas que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Características dela: uma igreja muito infantilizada, né? Pessoas ali que se preocupavam muito com fatores secundários, né? Que se preocupavam muito em mostrar quem eram, se preocupavam muito com questões que até geralmente uma criança se preocupa, né? E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele precisa chamar a atenção daquele povo no sentido de, olha, vocês precisam ser mais maduros, vocês precisam focar nas coisas que realmente importam, nas coisas espirituais especialmente, né, e deixar tantas futilidades, tantas coisas sem importância, né, deixar essas futilidades de lado, né? E baseado nesta preocupação é que Paulo ele vai estar falando com aquele povo o texto que ele deixou registrado e que nós estamos lendo aqui essa noite. Paulo vai falar sobre a passagem da morte para a eternidade, como ela ocorre, como o Senhor Jesus revelou a ele que essa passagem ocorre. É sempre bom dizer que, assim como está escrito, inclusive aqui do lado, quando você volta algumas páginas, no famoso texto utilizado aí na Santa Ceia, né, na Ceia do Senhor, 4 capítulos antes, no capítulo 11, no verso 23, na primeira parte do verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o que eu recebi do Senhor, isto também vos ensinei, ou vos entreguei, dependendo da sua tradução. Então, sempre que ele vai ensinar a igreja, ele deixa claro: olha, o que eu estou ensinando a vocês, eu não tirei da minha cabeça, eu não inventei. Eu estou ensinando para vocês da mesma forma que o Senhor me ensinou. Então, basicamente, repassando algo que o próprio Filho de Deus já me falou anteriormente, já me esclareceu, me explicou anteriormente. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar de detalhes sobre a passagem pela escuridão da morte, a travessia, né? Detalhes que o próprio Senhor Jesus não explicou enquanto esteve neste mundo. O próprio Senhor disse, né, aos seus apóstolos, né? Olha, eu tenho muita coisa a ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar tanta informação agora, né? Em tão pouco tempo. Então eu vos enviarei o Espírito Santo, e através de pregadores fiéis, o apóstolo Paulo, se não o mais um dos maiores, né? Seria um desses instrumentos usados pelo Espírito de Deus para que as informações que o Senhor não pôde passar para aqueles homens difíceis de entender tudo, né, que tinham dificuldade de entender tudo o que estava acontecendo. Então, o apóstolo Paulo é um desses instrumentos aqui, sendo usados por ele. Ele começa o verso 50 da seguinte forma: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele já começa com uma palavra de confirmação. Então, olha, o que eu vou falar agora para vocês, eu afirmo, ou seja, o que eu vou falar a partir de então, eu não tenho uma vírgula de dúvida. Então, eu afirmo isso a vocês, irmãos, que a carne e o sangue não entram no reino de Deus, ou seja, não ultrapassam a eternidade. Aqui Paulo começa a tratar dos detalhes da morte e da passagem para a eternidade. Ele vai dizer, olha, usando um termo até bem baixo, mas de fácil entendimento, essa carcaça
que é o nosso corpo, né? Carne, pele, ossos e tudo que acaba sendo depositado nela como no decorrer da vida, como doenças, como imperfeições, tantos problemas, né? Nada disso passará pelos portais celestiais. Então Paulo se preocupa aqui em explicar para aquele povo, olha, não entendam a eternidade de qualquer maneira, não pensem, eu vou para a eternidade porque eu sou eterno, então a minha carne e meu corpo também é eterno, e eu vou entrar lá com tudo o que eu tenho aqui? Não. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é isto, não é esta parte de vocês que vai herdar a eternidade, que vai adentrar os portais da eternidade. E aqui é necessário que se diga, adentrar os portais da eternidade, seja para a salvação, seja para a condenação. Claro que no texto aqui Paulo está falando dos salvos, mas sempre bom ter isso em mente. Não somos seres finitos, não somos seres que terão o fim da sua existência na sepultura, né? Muitas vezes se segue aquele estado, né? Só se vive uma vez, morreu, acabou, tem que aproveitar, cuidado, né? Aqui neste plano é o tempo mais curto que nós iremos passar, se comparado à vastidão aí da eternidade. Então Paulo ele começa com essa seguinte expressão, olha, não é isso que vai herdar o reino. E aí ele vai começar a falar agora esses termos mais difíceis. O que é corruptível, ou seja, nem a corrupção herdar a incorrupção. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer aqui uma substituição dessas palavras que se repetem durante esse texto. Então, quando você ler a corrupção e a incorrupção, ou a corruptibilidade e a incorruptibilidade, entenda da seguinte forma: o que é imperfeito e o que é perfeito. O que é tocado, manchado pelo pecado, pelo mal, por tudo que há de ruim, de um lado, e do outro, algo aperfeiçoado, purificado. Então, sempre que houver esses opostos, né? Corruptível e incorruptível, sempre é nesse sentido. Aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo que é carnal, aquilo que foi corrompido, em contraste com aquilo que é perfeito, purificado, santo, enfim, é isso. Então, verso 51, ele continua: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui Paulo vai falar de uma geração que, obviamente, ele não presenciou, não viveu, né? Mas o Senhor revela a ele que haverá uma geração que não passará pela morte, mas será uma geração muito específica, né? É uma geração que, inclusive, não é, possivelmente, a nossa. Se o Senhor demorar a voltar mais 60, 70 anos, talvez nem a minha geração, que tem ainda 31, não verá, não é? Então aqui ele está dando este exemplo para mostrar a complexidade da passagem pela morte. Ele vai dizer, olha, eis que vos digo um mistério, ou seja, eu vou abordar aqui com vocês algo que vai parecer loucura, né? Vai parecer algo que nenhum outro segmento vai explicar, nem a ciência, nem a filosofia, apenas a fé, né? Nem todos dormiremos. A expressão dormir aqui, ela é simbólica. A expressão dormir aqui se refere à morte, né? Pela proximidade, né? Quando
É muito comum quando alguém vai a um velório, olha ali o corpo ali do ente querido e diz, né, olha, parece que está dormindo, né? Então, quando a Escritura Sagrada se refere aos que dormem, não quer dizer que a pessoa esteja lá dormindo de fato, mas é aparência como se estivesse dormindo. Então, os que dormem é os que morreram. Então, nem todos dormiremos, então nem todos morreremos, né? Mas, sim, transformados seremos todos. E aqui Paulo ele para um pouco a explicação sobre a passagem do que é corrompido, impuro, para a perfeição completa, para ele falar um pouquinho do dia da volta do Senhor. E ele vai dizer, olha, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Como e quando? Num momento, rápido, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Esta trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós conseguimos ver ou sentir na leitura deste texto que Paulo sim nutria uma esperança de que ele mesmo viveria essa geração, né? E não é errado, né? Desde que o Senhor morreu e ressuscitou e estabeleceu a sua igreja, todas as gerações esperam a volta do Senhor como se ele fosse voltar amanhã ou hoje mesmo. Com o apóstolo Paulo isso não era diferente. E ele diz, olha, nem todos morreremos. Agora, transformados seremos todos. Por que a expressão num momento começa a próxima frase? Porque, embora haja muita confusão sobre este tema, o deixar este corpo, essa carcaça, essa cápsula, né, que guarda aí a nossa alma, inclusive que a alma é que sustenta essa cápsula viva, essa cápsula que nós chamamos de corpo, né? Não somos um corpo que tem uma alma, mas sim uma alma que carrega aí um corpo, será muito rápido. O sair, o Senhor tomar, e a expressão tão conhecida arrebatamento é nesse sentido, tomar bruscamente. Então, seremos tomados desta massa de carne, ossos, cartilagens, né? Bruscamente e levados até o Pai. Será rápido, mas bom que se diga. É necessário separar os eventos. A aparição pública gloriosa, audível e visível por todos da volta do Senhor é o começo dessa situação. Então ele vem como o próprio Senhor, falando de sua vinda, vai relatar isso em 3 textos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ele vai dizer, olha, tocará a trombeta nos 4 cantos do mundo e todo olho o verá. Então não será algo assim secreto, ninguém viu, aconteceu, não. Ninguém vai precisar ouvir falar que Jesus voltou. Todo olho verá. Aí sim, ele se manifesta para que o mundo inteiro veja que ele está cumprindo o que ele prometeu. Aí sim, ele dá a ordem aos anjos, desçam e peguem de volta para mim aqueles que são meus. Esta etapa da volta do Senhor, sim, será em menos de um segundo, um abrir e fechar de olhos. Bom explicar isso porque ainda hoje há muita confusão sobre a volta de Jesus, muitos ensinos distorcidos, muitas meias-verdades aí, né? Então, sempre que eu tenho essa responsabilidade de explicar com clareza
a Escritura Sagrada. Então, ele diz, olha, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você aprendeu alguns segundos atrás que incorruptível é aquilo que foi aperfeiçoado, aquilo que não tem mais mácula, mais mancha, mais defeitos. Não é? E aqui começa o tom dessa transmissão de hoje. Esse texto, ele é carregado de promessas e de esperanças para nós. Talvez você que está assistindo essa transmissão está padecendo aí com algumas dores, alguns sofrimentos, algumas, talvez não somente uma, mas algumas enfermidades. Não é? E esse texto ele já traz, no meio dessa lição, que parece tão complexa, tão difícil, mas ao mesmo tempo em que Paulo ensina detalhes de algo um tanto complicado, ele também já despeja ali algumas esperanças, algumas promessas ali para o povo de Deus. Olha, o nosso corpo ressuscitará, ok, mas não é de qualquer maneira. Nosso corpo ressuscitará sem defeitos, sem dores, sem feridas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sem anomalias, sem disfunções, e aí aplique ao seu caso, sem síndromes, sem deficiências, sem nada disso. Tudo isso ficará na sepultura. Para estes males, para essas questões, sim, terminará sua existência na sepultura. A cegueira ficará na sepultura. A cardiopatia ficará na sepultura. O câncer ficará na sepultura. Tumores, síndromes, enfermidades de todas as espécies não passarão dali. E nós que perseverarmos até o fim em Cristo Jesus, seremos tirados de uma vez por todas e da maneira mais intensa possível desta cápsula de tanta dor, de tanta dificuldade que nós carregamos neste plano. Então essa é a nossa esperança aí inclusa neste texto, de que tudo o que padecemos neste mundo não atravessará os portais celestiais. Então talvez se você esteja passando por algumas dessas situações que eu listei aqui, saiba, ainda que você não seja curado neste plano, é óbvio, o Senhor pode curar, sendo dentro do querer dele, não há dificuldades. Porém, se caso essa não for a vontade dele, e você chegar ao dia da sua morte, chegue a este último dia em Cristo com essa certeza: não haverá mais dor. A partir daquele momento, é a derrota para a enfermidade, para o mal, para o sofrimento, para as lágrimas. Ali acabou. Tudo isso ficará sepultado longe de nós. E nós estaremos com o Senhor. E ele vai continuar dizendo: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Repare que ele diz nós. Né? Ele tinha essa esperança, sim, de que ele poderia já estar nesta geração de quando o Senhor retornasse. Em nenhum momento Jesus diz para os seus apóstolos, seus discípulos, inclusive Paulo, que ele iria ficar 2000 anos. Ele não deu prazo, ele não deu data. Então, isso alimentou uma certa esperança em Paulo. Olha, pode ser que eu faça parte. Então ele diz, nós seremos transformados. Mas esse nós pode ser aplicado a nós, eu e você.
que estamos aqui hoje. Imagina essa transformação. E eu sinceramente eu não me apego a uma esperança de chegar ao dia do Senhor Jesus, ao grande dia da volta dele, por um simples medo. Não, eu preferiria que ele voltasse hoje para eu não precisar passar pela morte. No final das contas, dá na mesma. Seja passando pelos portais da morte, seja vivendo até o dia de sua volta e sendo transformado. O mais importante, o mais impressionante, o mais especial disso é que tudo o que nos causa dor, tudo o que nos causa incômodo, sofrimento, restrições, naquele dia, no ato dessa transformação, será destruído. Todas as correntes, todas as amarras, todas as imperfeições, tudo será estilhaçado como o mais frágil cristal. Doenças que hoje a medicina soa para combater, pessoas ali meses, anos lidando com elas. Bastará uma palavra do Senhor. É o momento. Venha. E aí, os seus santos, os seus escolhidos, separados, são chamados. Mas quando as enfermidades olharem, não, nós vamos com ele, o Senhor diz, não, aqui vocês não têm lugar. Os meus filhos vêm. O que os fez sofrer, padecer, não tem lugar aqui. O mal, a enfermidade, a dor, continuará na sepultura, aonde nós estávamos, e ficará aqui para ser queimado, como um tesouro, como a palavra diz que o mundo está reservado para ser queimado. É muito conhecido o ditado, né? A carne volta ao pó, né? E o espírito volta a Deus, né? A carne deve voltar ao pó, não é apenas um ditado, está registrado na Escritura. A carne volta ao pó, porque somos pó, e o espírito retorna a quem o deu. Então, não é errado dizermos, se a carne volta ao pó, todas as nossas enfermidades, doenças, enfim, estão nessa carne. Então retornarão juntamente com ela ao pó e lá ficarão. Essa é a parte bela desta promessa. Lá ficarão, não seguirão adiante conosco. E Paulo continua, porque é necessário que esse corpo corruptível, corrompido, impuro, manchado, maculado, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Para estarmos frente a frente com o Senhor, revestido ele em toda a sua glória, esta carne aqui não suportaria. Por isso que lá no verso 50, no começo desse texto, ele diz, olha, essa estrutura não pode entrar no reino, não somente porque é podre, imunda, imperfeita, mas também porque é frágil. Não suportaria a glória de Deus na sua totalidade. Então, ela precisa ser revestida ou transformada em uma estrutura completamente nova. E é isso que acontecerá. Paulo ele até se torna um tanto repetitivo, um tanto redundante. Ele diz aí no verso 53 e 54 basicamente as mesmas coisas, né? Que o que é corruptível será desfeito e receberemos uma estrutura, um novo corpo incorruptível. Um novo corpo que, deixando bem claro para vocês, que não pode ser ferido, que não pode ser machucado, danificado de nenhuma forma. Um corpo invulnerável. Um corpo que não sofre
não sente dor, não sente fome, não sente sede, não sente sono. Não sente nenhuma das fraquezas inerentes aí, né, comuns à nossa vida, ao nosso plano aqui. E ele diz que esta transformação para um corpo celestial, um corpo celeste, um corpo sem defeitos, sem males, cumpre uma promessa, cumpre uma profecia que diz: tragada foi a morte pela vitória. Tragada, literalmente, como algo frágil, um material ali bem frágil, quando é lançado ao fogo. Quando você pega uma pequena folha de papel, quando você pega um pouquinho de palha e você joga em uma fogueira, aquilo dissolve e some como se nunca tivesse existido. Assim será esta estrutura que nos reveste hoje, no dia da nossa morte. Será colocada lá na sepultura e se desfará. Mas não é porque esta parte que é a que vemos, né, se desfará que será o nosso fim. Mas sim o começo de uma nova e eterna etapa. Quando a morte ela é tragada pela vitória, aqui nesse jogo de palavras, né? O que isso quer dizer? O que parecia ser o fim, o que parecia ser o bater de martelo, olha, acabou, é o final de todos, enterra lá e não se fala mais nisso. Não. Para aqueles que perseveraram em Cristo, não é o final. Para aqueles que perseveraram, apesar das dificuldades, não é o final. Há uma mão estendida além dos portais escuros, tenebrosos e frios da sepultura, da morte. Há a mão do nosso Senhor exatamente assim, esperando e chamando os seus. Porque Ele, primeiramente, sendo o primogênito dos que ressuscitaram, Ele venceu essa mesma morte. Então Ele pode estar lá do outro lado também, trazendo para Ele aqueles que também vencem. Então a morte é tragada pela ressurreição incorruptível, como uma folha de papel é tragada pelo fogo. Tudo o que nos faz sofrer se desfaz. E ainda que alguém, quando o Senhor estiver voltando, alguém que acabou de falecer, porque se você imaginar uma pessoa que já faleceu há anos, a maior parte do seu corpo já se desfez. Mas no momento da sua volta, ainda os corpos que estiverem completos, os corpos dos eleitos, escolhidos, perseverantes, salvos, que estiverem ali completos, sofrerão uma decomposição instantânea. Serão consumidos por esse corpo de glória. Não ficará nada. Receberemos uma nova estrutura em troca desta antiga, imperfeita, maculada pelo mal, pelo pecado e pelas consequências dele. Será desfeito como papel ao fogo. E receberemos uma estrutura perfeita para estarmos de maneira digna, santa, perfeita diante de Deus, e também para que possamos suportar estar frente a frente com Ele, como a palavra vai dizer, e Ele será o seu Deus, e o seu povo estará com Ele, cara a cara, frente a frente. E ele continua falando dessa profecia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aqui é um tom até um tanto provocador, confrontador, né? E aí, morte, você não ia vencer? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está aí a tua garantia?
Onde está aí aquela pompa toda, aquela certeza toda que abraçou incontáveis homens e mulheres durante a história? O maior temor de todo homem, de toda mulher, é o dia de sua morte. Por quê? Porque o homem teme o que não conhece. Quando não se tem a vida apegada a Jesus, você não sabe como será, então você teme. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a estrutura suportando esta aqui, estrutura financeira, estrutura no sentido de fama, de bens, mas nada disso fará sentido naquele dia. E aqui a morte ela é afrontada. E aí? Onde é que está a tua vitória? Onde é que está a tua última palavra? Não há. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O que Paulo quer dizer aqui? O instrumento usado pela morte é o pecado, porque a morte é uma das punições do pecado. A palavra vai dizer o salário do pecado é a morte. Aqui não estamos falando de um pecado específico, mas de toda a estrutura pecaminosa, de toda a natureza pecaminosa. Uma das punições para o homem por ter se rebelado contra Deus é morrer. E a força do pecado é a lei, no sentido de que o que condena o homem é ele saber o que desagrada a Deus e continuar fazendo. Então a lei de Deus serve de testemunho contra os homens. Olha, vocês conhecem. É anunciado a vocês que vocês devem se voltar, que vocês devem se render a Ele e viver em obediência a Ele. E se não o fizerem, a conduta de vocês será será testemunho testemunha de acusação. As obras más serão testemunhas de acusação. Mas graças a Deus que nos dá essa vitória por intermédio de Jesus Cristo. É o único nome que importa, pelo qual importa que sejamos salvos, a palavra também vai nos dizer. É por este nome, e somente por ele. Não é por Maria, não é por José, seu padrasto, não é pelos apóstolos, não é por nenhum outro nome, somente pelo nome de Jesus, que podemos ter essa certeza de que há um braço forte nos esperando após os portais da morte. Há um braço forte, mas também de amor, nos esperando para nos puxar, assim como Ele mesmo tomou da morte a própria vida. E Ele havia afirmado isso. Olhem, não se entristeçam, não são os romanos que estão me prendendo, eu estou entregando a minha vida para depois eu mesmo tornar a tomá-la de volta. E com esse mesmo poder ele fará conosco. As correntes da morte não poderão nos segurar. E aqui ele encerra com uma chamada de atenção. Agora que ele deu toda essa esperança, todas essas promessas, agora que ele queimou os corações de tantos ouvintes, de tantos leitores, né, deste texto, com a certeza de que tudo que nos adoece, com a certeza de que tudo que nos causa dor, tudo isso será queimado, tragado pela vitória de Jesus Cristo no nosso último dia. E também com a certeza de que atravessaremos os portais celestiais sem que haja nenhum mal nos afligindo por toda a eternidade. E leremos sim, no final desta transmissão, o texto que diz exatamente isso, né?
o momento da chegada e como será. Mas Paulo termina esse texto com uma chamada de atenção. Já que vocês têm esta certeza conquistada já pelo Senhor, é tempo de fazer a nossa parte, é tempo de fazer a sua parte. Portanto, amados irmãos, sejam firmes. Não é para qualquer um essa promessa. Não estamos aqui pregando o universalismo. Olha, o Senhor morreu pelo pecado do mundo inteiro, então todos serão salvos. Não. O Senhor morreu pelos pecados daquele que se arrepende. O que o Senhor fez na cruz do Calvário foi um ato jurídico. Ele leva a culpa do réu, mas não é de qualquer réu. É do réu arrependido. É da pessoa que, independente de quão podre foi o passado, mas agarra a oportunidade do perdão e não larga por nada nesse mundo, e decide trilhar por essa nova estrada, decide trilhar por essa nova vida. É desse réu, é desse pecador que o Senhor se compadece e oferece essa promessa tão maravilhosa. E Paulo diz, olha, amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, perseverem, não se deixem abalar por nada. Ah, mas eu estou doente. Você já sabe o final da história. Você sabe que tudo isso que te aflige será destruído. E você se verá livre para sempre. Sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, qual é a obra do Senhor? Fazer isso, anunciar essa boa nova. Como que você faz a obra do Senhor? Quando você descobre que este perdão tão maravilhoso é acessível a você, você leva ele a outro. Você leva ele a mais uma pessoa, a mais um parente, a mais um amigo, a mais um colega. Certa vez um homem disse, que o evangelho, o espalhar do evangelho é semelhante a um mendigo que conta para outro aonde ele encontrou o pão. Espiritualmente éramos mendigos, éramos completamente carentes do alimento celestial e eterno. Mas por que devemos ser perseverantes na obra do Senhor, no anunciar do seu Evangelho? Porque sabemos, e Ele nos lembra aqui, o vosso trabalho não é vão. Não é vão significa não é perdido, não é uma perda de tempo. Terá um propósito, ainda que você não veja agora. Ainda que a pessoa para quem você fala do amor de Cristo não se converta agora. O evangelho lançado ao coração é como uma semente lançada à terra. Não sei você, mas eu não conheço árvore que cresça em 10 minutos ou em um dia. Leva tempo. Essa é a mensagem que temos, que o Senhor tem, aliás, para as nossas vidas essa noite. Os imperfeitos aperfeiçoados. De tudo que falamos aqui, guarde isso no seu coração. Haverá um fim para a dor. Haverá um fim para o sofrimento. Haverá um fim para as lágrimas. Eu esqueci. Aliás, quase esqueci. O texto final, lá em Apocalipse, que vai confirmar as palavras de Paulo. Então, o apóstolo João confirma as palavras do apóstolo Paulo na carta do Apocalipse, capítulo 21, no verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Essa é a promessa que nos aguarda.
Essa é a promessa de que todo mal, toda dor, toda lágrima, até mesmo a morte, será coisa do passado. Por isso que vale a pena perseverar, se render aos pés do Senhor e dizer: olha, Senhor, seja sincero com Ele. Eu sou imperfeito, eu sou pior que uma criança na teimosia, mas preciso do Senhor para trilhar essa estrada até o fim. Estaremos finalizando essa transmissão com uma oração e que você possa estar nesse mesmo espírito, juntamente comigo. Se você puder, onde você está, curva sua cabeça, vamos falar com o Pai por um momento. Pai Santo, Pai Eterno, nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Senhor, que faça queimar no nosso coração cada dia mais essa certeza, essa promessa de que todo mal terá fim, de que toda dor terá fim, e de que nos veremos face a face com o Senhor, tendo enxugadas todas as nossas lágrimas, nossas dores, decepções, traições, sofrimentos. Tudo isso ficará para trás. Mas para que chegue esse dia, precisamos perseverar. Nos ajuda a completar a carreira, a combater o bom combate, guardando a fé, para que possamos receber a coroa da vida. Alcança quem está me ouvindo, agora no ao vivo e também posterior na transmissão salva, lá no YouTube. Independente de quanto tempo essa live demorar a chegar em tantos corações, mas alcança cada um. Alcança, Pai. Consola os que estão sofrendo, os que estão padecendo, os que estão desenganados. E os fortalece com a certeza de que a Tua mão estará no final desta jornada, nos esperando, estendida para nos puxar com todo o Seu poder das amarras, das correntes da morte e de todo o mal. E que estaremos perfeitos, sem defeitos, sem anomalias, sem males, face a face contigo. Fortalece-nos nessa certeza, para que possamos suportar os dias que vêm, os dias que virão. É o que pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. É isso. Compartilhe essa transmissão. Com certeza o Senhor colocou alguns nomes aí no seu coração, algumas pessoas que você sabe. Talvez você não esteja padecendo, não esteja sofrendo neste momento, mas você conhece alguém que está. Envie essa transmissão para essa pessoa e você estará aí fazendo a obra do Senhor, né? Que nada mais é do que você levar o amor que você também recebeu. Uma excelente semana, e se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, 10 da noite, estaremos aqui novamente. Uma excelente semana e até lá.